Graça e paz, queridos, boa noite. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, gente. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, aleluia. Tinha tempo que eu não falava isso, rapaz, o coração estava queimando. Amados, nós vamos falar hoje um pouco sobre algo que eu considero uma das portas de entrada do reino de Deus. Quem sou eu para limitar a entrada do reino, tipo, a forma de acesso? Mas é interessante você notar que esse sermão é intitulado de Sermão do Monte. E é também o principal e mais extenso sermão de Cristo registrado nas Escrituras. Esse é um sermão que vai do capítulo 5, passa pelo 6 e toda a extensão do capítulo 7, só com aspas abertas de falas literais de Jesus. Então não é um episódio relatado sobre Jesus, é Jesus abrindo a boca e falando. Jesus ele sobe até um monte e relata algo que é chamado de bem-aventuranças. Esse é o trecho inicial do Sermão da Montanha, da principal pregação de Jesus, por assim dizer, a mais conhecida, a mais extensa. E dentre as bem-aventuranças, nós vamos falar hoje sobre a primeira delas, que está exatamente entre os versículos 1 e 3. Evangelho de Mateus 5, do 1 ao 3, quero orar com você. Pai de amor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós te pedimos, Deus, para que o teu Santo Espírito crave essa palavra em nosso coração, que tua presença possa nos liderar nessa noite, que o Senhor, pela sua rica misericórdia, me use para falar a tua palavra, para registrar o que está no teu coração, para liberarmos mais o teu caráter, Deus. E nós te pedimos, já que a semente é completamente qualificada, já que o semeador é o Altíssimo, nós te pedimos que a boa terra, que é o nosso coração, passando pelos nossos ouvidos, a nossa mente, possa estar preparada para receber essa semente, que ela germine dentro de nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, em algumas versões vai estar escrito os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler todas as bem-aventuranças, embora nós ficaremos apenas nessa primeira, querendo Deus. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, Jesus começa esse grande sermão dele falando dessa série de bem-aventuranças. Em diversos versículos, diversas falas de Jesus, onde ele vai dizendo: bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquele que toma tal decisão, aquele que vai para tal caminho, aquele que é assim, assim, assim. E a expressão bem-aventurado, ela pode ser entendida como feliz, como abençoado. Eu não sei, inclusive, se está assim na tua versão, se está, sinaliza para a gente no chat, mas em algumas versões já vem traduzido assim: felizes são aqueles assim, assim, assim. Ou em outras versões, abençoados são. Então a bem-aventurança, ela é uma bênção. Ela é um estado de felicidade. E bênção e felicidade são duas coisas que eu nunca vi ninguém recusar. Absolutamente todos os seres humanos desejam serem abençoados,
todos os seres humanos desejam ficarem felizes. Chegou uma pessoa que chegou ao ponto de não querer ser feliz, de evitar a felicidade, certamente essa pessoa já está num estágio de alma completamente doentio. Então, já que todo mundo quer ser abençoado, já que todo mundo quer ser feliz, essa é uma demanda geral, e Jesus vai aqui traçar um caminho, ele vai trilhar, ele vai dar algumas noções, algumas nuances, algumas dicas. Ele vai registrar, você quer ser feliz? A pessoa que é feliz, ela é assim, assim, assim. E a primeira característica que Jesus cita é talvez aquela que gere mais dúvida nos corações. Porque poucas pessoas associam bem-aventurança, bênção, felicidade com pobreza. Normalmente as pessoas associam pobreza com um problema. Se você perguntar para alguém, assim, aleatório, se parou alguém na rua, aleatório, você vai fazer entrevista com uma pessoa, pergunta assim, qual é o teu maior problema hoje? A grande maioria, se não falar que o primeiro problema é financeiro, as finanças estarão ali entre os primeiros, segundo, terceiro. É difícil que a realidade financeira de alguém, pelo menos da maioria das pessoas, não lhes cause um nível de desafio, um nível de dificuldade perante a vida. E aí, Jesus, como primeira bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. Essa talvez seja a bem-aventurança mais mal compreendida. Agora, para você entender esse termo, você precisa compreender antes o contexto de todo o sermão. E as bem-aventuranças, elas são uma espécie de ética do reino. Elas são uma espécie de modus operandi do reino de Deus. É claro que não é o meu objetivo aqui traçar todas as bem-aventuranças, falar de todo o sermão, senão nós faríamos uma vigília aqui. Mas você vai perceber Jesus contrastando diversas coisas. Se você olha para o Sermão da Montanha, você perceberá que muitas vezes Jesus traz uma lógica do reino como se fosse uma pirâmide invertida. Ele basicamente vai mostrar, o mundo pensa dessa forma, eu penso dessa outra forma. E reino de Deus se trata basicamente de três coisas. Se trata de um lugar, se trata de um tempo e se trata de uma mentalidade. Reino de Deus trata de lugar, trata de tempo e trata de mentalidade. Então, para você acessar esse lugar, esse tempo e essa mentalidade, a porta de entrada é justamente o Sermão do Monte. Você vai perceber contraste nos ensinos de Jesus, como por exemplo, a lógica do mundo, a lógica até da religiosidade, é você tratar com leniência o seu pecado, com suavidade o seu pecado, e tratar com dureza o pecado do irmão. O reino de Deus traz diferente. Você trata com rigor o seu próprio pecado, mas você trata com misericórdia o pecado do irmão. O mundo, ele vai trazer uma necessidade de você possuir riquezas exteriores para ser feliz. Olha, quando você tiver tanto X na conta, você vai ser feliz. Quando você passar no concurso tal, você vai ser feliz. Quando você casar com fulano de tal, você vai ser feliz. Depois que casou, não. Quando você tiver filho, é que vai ser feliz. Depois que tem filho, não. Quando o teu filho te der um netinho, uma netinha que vai estar correndo pela casa, aí você vai ver o que é felicidade. Parece que a felicidade está sempre no futuro. A dinâmica do mundo é basicamente isso. É tratar a felicidade como algo que está permanentemente no futuro. Por que o mundo faz isso? Porque isso ajuda a disfarçar a ausência de alegria atual, ajuda a disfarçar a ausência de felicidade, porque ela não está no coração, e ajuda a manter as pessoas engajadas em diversos projetos que são passageiros. Então teu patrão vai dizer assim, ó, se você se esforçar e você conseguir tal coisa, eu vou te dar um aumento, e aí sim você vai ser feliz. O teu colega de classe vai dizer assim, olha, quando você tiver um diploma, aí sim você vai ser feliz. Mas observe o detalhe do texto. Jesus fala, bem-aventurados são. É claro que em algumas versões esse tempo verbal vai estar em oculto, mas se você estudar 5 minutos de português, você vai ver que esse tempo verbal de Cristo é do presente. Jesus não trata a felicidade como algo apenas no futuro. E é importante falar disso aqui. Por quê?
Porque erroneamente, muitas pessoas, até dentro do cristianismo, amando Jesus, buscando a Deus, estudando a Bíblia, ainda estão presas a um fatídico escapismo. O que é escapismo? É você, olha, eu estou pagando o preço aqui nessa vida, eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer aqui, porque lá na frente, quando eu for para o céu, quando Jesus voltar, Deus vai descontar 7 vezes mais, vou pisar na cara do capiroto. Quando eu subir para o céu, eu vou cantar aquele hino, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu me ver na bênção, vai se arrepender. Mas aqui nessa terra é só sofrimento. E é claro que eu não quero anular o sofrimento que nós temos na terra. Pelo contrário, isso é uma realidade perene. Todos os dias da sua vida você terá desafios. Você terá algum nível de sofrimento. Mas quando você entende o Evangelho, a chamada de Cristo, você vai perceber que Cristo ele traz um nível de prazer tão grande na presença dEle, que até sofrendo e padecendo por amor a Cristo, você consegue ter prazer, felicidade, satisfação muito maior do que se você fosse endeusado por todos os homens da terra. Cristo ele traz uma noção onde você pode desfrutar do melhor dele, exatamente hoje, exatamente agora. Tiago, eu estou passando pela pior coisa da minha vida, sinto muito por você, estou orando por você, desejo que você supere isso. Mas mesmo na pior situação da sua vida, ainda é possível você desfrutar da presença de Deus, da paz de Deus e da alegria de Deus. Muitas vezes pessoas confundem alegria com euforia. Eu me recordo de um amigo que tinha se afastado da presença do Senhor, estava fora dos caminhos do Senhor já há alguns anos, então ele retornou. E quando ele retornou, ele começou a conversar comigo, ele falou, preciso da sua ajuda, preciso que você me discipule, preciso que você fale comigo, quero aprender de Deus. E ali, primeira semana, o cara voando, o cara pegando fogo na presença de Deus. Igreja todo dia, a Bíblia era texto na rede social, aquela coisa toda, todo consertado. Segunda semana, fogo puro, unção pura. Terceira semana já não estava mais tanto assim. Na quarta semana ele falou assim, Tiago, estou com um problema. Qual o problema? E ele falou assim, olha, quando eu voltei para a presença de Deus, eu estava super feliz, eu estava com vontade de ir para a igreja, mas parece que aquela vontade inicial esfriou. Parece que eu não estou mais feliz na presença de Deus. Isso acontece muito, queridos, mas a questão é como nós encaramos euforia e alegria. Porque euforia é um estado de êxtase do seu espírito. E eu falei para ele assim, ó, você quer ter euforia? Imagina um drogado. Por que ele usa a droga? Ele pode por diversos motivos, mas em alguma medida pelo efeito que a droga causa nele. Ou um relaxamento, ou um entusiasmo, uma coragem. Mas a grande maioria das drogas trazem um nível de euforia para aquele rapaz, para aquela pessoa que está utilizando. E aí quando traz esse nível de euforia, quando traz esse nível de êxtase, de entusiasmo, a pessoa fica lá em cima, ela se sente o rei do mundo. Se sente o super, mega, power, o herói. O Spider-Man está lançando hoje, né? É hoje? Situação dessa aí, né? Segura o spoiler no chat aí, gente. Vamos na palavra. Segura aí que a gente tem que assistir depois. Mas aí quando passa o efeito, a ciência vai mostrar que no cérebro da pessoa ela tem uma queda vertiginosa. E essa queda é tão vertiginosa, o contraste do efeito da droga e da situação normal de vida que ele vê é tão grande que ele fica desesperado por mais. Eu quero usar. Só que é o seguinte, Deus não quer te drogar, querido. Deus não quer colocar dentro de você uma pílula mágica que vai te levar para um estado de consciência completamente alterado, onde você vai viajar na maionese, não. Cristo, ele quer dar um nível de mentalidade na qual você consiga saborear todos os dias da sua vida. Se até chocolate é amargo, que dirá alguns dias da nossa vida. Eu estava inclusive lendo hoje uma palavra baseada em 1 Pedro, falando de provações, e não é o tema da pregação, aqui isso aqui é para outro dia. Mas o apóstolo Pedro vai falar sobre provações e níveis de provações, e o original do grego é um termo utilizado para falar de variedade de cores. E é interessante como muitos dos nossos dias possuem cores diferentes. Tem dias que estão completamente coloridos, tem dias que estão preto e branco,
Tem dias que você não consegue nem entender qual é a cor do seu dia. Mas não importa qual a cor do teu dia, não importa qual a cor do teu céu, o Senhor permanece assentado sobre o trono. Jesus Cristo permaneceu tendo vindo à terra, sacrificado a sua vida, dado o seu sangue por você, não apenas para te entregar um estado futuro de salvação, mas para te fazer entender uma mentalidade e uma paz que excede todo o entendimento que está disponível para você agora. Bem-aventurado, abençoado, felizes os que são. Você pode desfrutar da presença de Deus agora mesmo. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus excede todo entendimento, a paz de Cristo, ela habita em nosso coração. Querido, isso é uma coisa, basicamente a Bíblia está querendo dizer o seguinte, olha, vai chegar um nível, quando você está conhecendo o amor de Deus, que você entende. Alguém faz ali uma explicação para você sobre o sacrifício de Jesus. Você entende, então Jesus morreu por mim numa cruz. Algumas coisas começam a acontecer na sua vida, você entende, você consegue uma explicação bíblica, uma frase bonita, uma argumentação teológica que vai te trazer uma compreensão mental. Só que a tua compreensão mental, ela vai crescendo daqui, aqui. Chegou daqui não passa, porque você é humano. Só que o amor de Deus transcende. Então vai ter momentos em que a lógica da sua vida, e não é errado chorar, não é errado ficar triste, não é errado sofrer, mas a lógica da sua vida é você se desesperar e perder a paz. A lógica da sua vida está dizendo, joga tudo para cima, não tem mais jeito, não tem mais nexo, não tem mais conexão, não faz sentido permanecer ser fiel. Você vê que a esposa de Jó olha para ele e fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. O que é que a esposa dele está dizendo? Jó, não faz mais sentido. Você já perdeu tudo. Quando você era rico, você era bonito, era poderoso, era conhecido, tudo bem. Só que agora você perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu reputação. Amaldiçoa esse Deus, não faz mais nexo. Você ir para a igreja, você orar, você buscar a presença de Deus. Porque a mentalidade dela tem uma limitação, mas o amor de Deus continua. Então tem coisas que você não vai conseguir colocar na lógica da sua mente, mas ainda assim você pode desfrutar no seu coração dessa paz de Deus. É por isso que eu não sei o que você está passando, mas ainda assim eu posso dizer, bem-aventurado é o pobre de espírito. E esse é um convite para você ser pobre de espírito. Agora é interessante, gente, que uma das melhores coisas para a gente entender assim, o que uma coisa é, às vezes o melhor caminho é primeiro saber o que essa coisa não é. Eu quero saber o que é isso. Então vamos caminhar primeiro pelo que essa coisa não é, a gente já elimina um monte de coisa. Diversas más compreensões sobre o texto. Primeira coisa, o que é que pobre de espírito não significa? Não significa pobreza financeira. É claro que o texto deixa meio que lógico isso, mas eu faço questão de passar por esse tema, amados, porque o Brasil ele é um país com influência católica muito forte. Então os teólogos e filósofos católicos trouxeram crenças teológicas, influências culturais muito fortes sobre a nossa nação. E aí você se pergunta assim, Tiago, a pobreza é de Deus ou do diabo? A riqueza é de Deus ou do diabo? Eu já vi gente indo para o céu na pobreza e na riqueza. Já vi gente indo para o inferno na pobreza e na riqueza. Não é o estado em si que é benigno ou maligno, mas a compreensão que você tem desse estado. Por exemplo, existia um teólogo chamado Francisco de Assis, e talvez você já tenha visto a expressão, uma vida franciscana. O que é que isso quer dizer de um modo bem resumido aqui, viu gente? Eu não vou abrir aqui uma argumentação teológica, não. Mas de modo bem resumido, Francisco de Assis, ele associava uma vida de pobreza material a um desfrutar maior da santidade, da presença de Deus. Mesmo que você nunca tivesse ouvido essa explicação, você percebe, se você só parar, pensa um minuto no Brasil. No Brasil, a pobreza, ela sempre é associada à virtude. Não, se é pobre, é humilde, é isso. Gente, tanto de pobre soberbo que eu conheço. E para ser bem sincero a você, a grande maioria das pessoas que são prósperas, eu conheço gente próspera que é avarenta, eu conheço, não é 100%, mas a grande maioria das pessoas prósperas, elas são completamente
desapegadas de finanças em si, né? Se você vai olhar, por exemplo, esses cursos de investimento financeiro, de multissomentalidade, não sei o que, de um monte de coach que estão dando por aí, a grande maioria fala o seguinte, ó, pobre conversa sobre dinheiro, rico conversa sobre projetos. Isso é muito fácil de entender. O pobre, primeira coisa que o pobre faz quando ele ganha um salário de R$1.000, primeira coisa, ele compra um iPhone de 4.000. Está aqui, é o que o pobre faz. Ganhou R$1.000, entrou na conta dele, já compra um iPhone de 4.000. E aí ele se mata para pagar um iPhone. Ele não precisa. Ele não precisa de iPhone. Não tem nem dinheiro para pagar o Wi-Fi do iPhone. Bota crédito, você liga ali, vai cobrar você. Mas ele precisa, porque ele precisa de algo que é uma validação social, ou seja, uma carência interna dele, ele quer saciar com isso aqui. Aí o rico, sabe o que o rico faz? Ele ganha R$1 aqui, ele investe aquele R$1. Aí R$1 vira 2, o 2 vira 3, o 3 vira 10, o 10 vira 100, o 100 vira 1.000. Aí você pensa, esse cara está perdendo tempo, rapaz. Dinheiro foi feito para gastar, não sei se amanhã eu vou estar vivo. E quando você vai ver com o passar do tempo, a mentalidade vai trazendo uma diferença entre estados. Agora perceba, bem-aventurança, o ser pobre de espírito não tem a ver com pobreza financeira. Você não pode achar que o fato de você ser pobre financeiramente vai te aproximar de Deus. E nem o fato de você ser rico vai se afastar de Deus. Existe muita condenação sobre a riqueza financeira. E isso é ruim. Na verdade, eu até desejo que você seja muito rico, muito rica. E talvez você responda a esse meu desejo dizendo assim, ó, Tiago, eu já estou muito bem com o que tenho. Não preciso de mais nada. Tudo bem. Glória a Deus. Fico feliz pela provisão de Deus na sua vida. Só que existe um nível de provisão, amados, chamado abundância. E você precisa compreender o que é abundância de acordo com a ética de Jesus. Tiago, por que Deus vai me dar 10 milhões de reais se eu consigo viver bem com 3 mil reais? Então, deve ser porque Deus quer colocar algo na sua mão além do que você viver bem. Talvez de fato você tenha um emprego de 3 mil reais, 5 mil reais que pague todas as suas contas, que dê para você investir no teu casamento, nos teus filhos, que dê para você fechar o mês tranquilamente. Mas quem sabe também, Deus quer colocar em você uma semente para você sustentar 100 famílias, não só a sua. Então percebe que a abundância não é para você ostentar, mas é para você abençoar. Mas Tiago, como assim sustentar 100 famílias? Muito simples. Você abre uma empresa, sua empresa vai crescendo, você dá emprego a 1, a 2, a 10, a 50, a 100. Quando você tem 100 funcionários, você está ajudando a sustentar 100 famílias. Não, sério, quem está entendendo, gente? Coloque isso no chat. Porque você precisa entender que prosperidade, abundância, de qualquer área da sua vida, não é para você ostentar, não é você para dizer, está sobrando, não sei o que fazer, não. Toda vez que Deus coloca algo além da conta no teu barco, lembra da pesca milagrosa? Pescaram, não acharam nada. Jesus falou assim, ó, vai lá do outro lado e pesca. Eles acharam 153 grandes peixes, e quando eles acharam aqueles peixes, a Bíblia fala que eles não conseguiram colocar tudo num barco só. Se eles colocassem tudo num barco só, o barco iria afundar. Qual foi a solução? Chamar outro barco. Por que Deus quer te abençoar demais, entre aspas? Não é para o teu barco afundar, querido, é para você dividir com outros barcos que estão ao seu redor. Então, perceba o nível de discernimento que Jesus está dando, através só do que não é, né? Então, pobre de espírito não quer dizer pobreza financeira. Eu desejo que 2022 seja um ano de prosperidade sobre sua vida. Mas, Tiago, crise mundial aí, Covid, nova variante, isso e aquilo, querido, Deus, Ele está acima de qualquer circunstância. Mas vamos lá. Segunda coisa do que não significa pobre de espírito. Pobre de espírito não significa uma vida espiritual pobre. Tá? Então alguém fala assim, você é pobre de espírito. É diferente de ter uma vida espiritual raquítica. Por exemplo, lá em Apocalipse 3,17, quando Cristo fala com a igreja de Laodiceia, um dos defeitos que Jesus aplica àquela igreja é o seguinte: tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Essa pobreza é uma pobreza espiritual. É uma pobreza de alguém que abandonou a presença de Deus.
Então, a pobreza espiritual diz respeito a uma vida espiritual raquítica. Como é que alguém fica raquítico espiritualmente? Simples, muito simples. Como é que alguém fica raquítico no corpo? Tem duas opções. Ou a pessoa tem uma enfermidade, e aquela enfermidade começa a consumir o corpo, ela não trata. Ou a pessoa começa a comer mal, começa a se alimentar mal. No mundo espiritual é a mesmíssima coisa, gente. A palavra de Deus é o alimento da sua alma. Da mesma forma que você precisa do seu pão com manteiga de manhã, do seu arroz com feijão meio-dia, do seu cuscuz pela noite, da sua alimentação diária para o seu corpo se manter saudável, você precisa constantemente meditar na palavra de Deus para que a sua vida espiritual não definhe. Então, pobre de espírito não é pobreza financeira, não é pobreza na vida espiritual e também não significa uma baixa autoestima. Muita gente, por uma interpretação errada de humildade, cai naquilo que nós chamamos de falsa modéstia. O que é falsa modéstia? É o cara que sabe que é bom em alguma coisa, mas ele se passa de ruim, ele fala, não, eu não sou tanto isso não. E muitas vezes a pessoa faz isso para poder receber mais elogio. Eu lembro até de um amigo meu, eu não posso falar nem de onde ele é, mas ele pregando certa vez, ele contando como Deus tinha sarado a vida dele. Deus curou, ele começou a contar o testemunho, Deus curou a minha alma, curou, né? E ele começou a contar o testemunho como Deus curou a alma dele. Ele falou assim, irmãos, quando eu pregava, eu chegava no final do culto, sentava do lado de algum irmão assim e falava, poxa, hoje eu não preguei nada. E o irmão, não, que é isso, rapaz, Deus te usou, Deus te abençoou, glória a Deus por tudo. Não, eu não preguei nada. E ele confessava no testemunho dele. Eu falava aquilo só para que a pessoa me colocasse mais para cima ainda. É muito fácil nós vermos orgulho em uma pessoa que se acha demais. Você conhece alguém que se acha demais? É muito fácil você ver o orgulho nele. Muito fácil, a pessoa começa a se gabar, e você percebe, fulano é orgulhoso. Fulano não... Às vezes a pessoa até meio que viaja na maionese, isso é uma coisa. Eu viajar na maionese é até tranquilo. Mas tem gente que você vê que se exalta em tudo, é o orgulho. Só que, tão errado quanto se exaltar acima do que você é você se rebaixar abaixo do que você é. Qual a solução, Tiago? Romanos capítulo 12, versículo 3. Tenham um conceito equilibrado sobre si mesmos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque quando você se rebaixa demais, você começa a menosprezar até o que Deus te deu. Está aqui Jô tocou hoje violão, toca guitarra também na igreja. Gustavo estava tocando teclado. Israel está aqui, vocês não estão vendo na câmera, mas Israel está aqui no auditório. Esposo de Karine, e toca cordas também, né? Violão, guitarra, baixo, tudo. Karine estava louvando, estava louvando aqui, uma pessoa me perguntou no privado assim, rapaz, quem é essa irmã? Essa irmã já louvou alguma vez aí? Eu falei, já, tá, Deus está levantando aí o mistério aí. Ele falou, glória a Deus pela vida dela. O pessoal no chat, que unção, que presença. Pode ver no chat, pode subir depois. O pessoal falando aqui. Agora imagine, se por algum motivo, todo esse pessoal que está aqui te abençoando através de adoração musical, fala assim, não, eu não sou bom, a ponto de nem sequer tentar tocar uma música, cantar uma música. Eles perderiam, vocês perderiam, nós perderíamos, tudo isso seria desprezado, porque muitas vezes nós confundimos falsa modéstia, falsa humildade com santidade. Então, pobreza de espírito não significa pobreza financeira, não significa vida espiritual pobre, e nem significa baixa autoestima. Então, Tiago, que raio significa pobreza de espírito? Vem comigo, querido. No grego, duas palavras são utilizadas no original da Bíblia para falar de pobreza. A primeira palavra é penês. A segunda palavra é pitokos. Penês e pitokos. Penês e pitokos. Coloca até no chat aí para você não esquecer aí. Quem puder, coloca aí. Penês e pitokos. Penês é aquele pobre que consegue se sustentar. Você fala assim, Thiago, eu não tenho dinheiro para ir na Disney, mas eu consigo pagar minhas contas. Eu não tenho dinheiro para fazer, sei lá, uma turnê, eu não tenho dinheiro para comprar um carro de 300 mil reais. Mas quando eu preciso aqui, de uma emergência aqui, eu consigo pagar um Uber.
Tiago, eu não consigo ir em todos os restaurantes caros do Brasil. Mas se eu sentir fome e quiser, hoje eu quero comer um churrasco ali, eu me esforço, Tiago, eu pago minhas contas e sou limpinho, Tiago. Esse é o penês, no grego. É aquele que não consegue sobejar, mas ele consegue viver dentro de um limite aceitável. E você tem também o pitocos. O pitocos, querido, já fala de uma pobreza absoluta, de um miserável, de alguém que não consegue a dignidade mínima para viver. Por exemplo, lá em Lucas 16, quando a Bíblia fala da parábola do rico e de Lázaro, Lázaro é chamado de mendigo. Aquele termo é justamente o pitocos. Ele é um miserável, alguém que depende dos outros. Então você rala o mês todo, mas não falta comida na sua casa. O mendigo é diferente. Se alguém não der uma esmola para ele, pode ser que ele não coma naquele dia. Ele está ali na completa dependência o tempo todo, ele não tem nada. Não é questão de não ter reserva de emergência, ele não tem nada, zero no bolso. Não tem nada o que comer, não tem nada o que vestir, não tem nada para pagar para ninguém, não tem dinheiro para um transporte, tem nada, zero. Esse é o pitocos. Esse é o miserável. Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, o termo grego original utilizado é pitocos. Então Jesus está dizendo assim, ó, bem-aventurado, felizes, abençoados são os pitocos, porque deles é o reino dos céus. Agora você já começa a entender o que Jesus quer falar. Por quê? Porque o penês, embora ele não consiga desfrutar de algo muito luxuoso, ele ainda consegue se virar na força do seu próprio braço. Ele tem energia nos braços, na perna, ele faz um bico ali, ele faz um temporário acolá, ele faz alguma coisa, ele não fica parado, ele consegue um dinheirinho para poder comer, para poder pagar as contas. Mas o pitocos, queridos, mas Jesus aqui, ele não está fazendo uma apologia a você ser miserável diante de outros homens. Perceba. Muitas vezes quando a gente pensa isso, a gente tende a associar uma pessoa para outra. Por quê? Porque tudo o que é em relação a algo ou a alguém. Então, por exemplo, você fala assim, Tiago, você é bonito? Eu pergunto assim, o que é beleza para você? Se você me comparar a, sei lá, Brad Pitt, que eu nem acho ele bonito, viu? Minha autoestima é lá em cima. Mas se você comparar Israel, eu não sou tão bonito. Israel é mais bonito que eu. Às vezes você vê Israel cantando aqui e tal, o cara é uma beleza. Bonitão, né? Aquela coisa toda. Mas se você me comparar a Gustavo, por exemplo, eu vou dizer, pô, eu sou bonitão. Brincadeira, Guga. Mas tudo o que é, brincadeiras à parte, ele está aqui do lado, gente. Brincadeiras à parte, tudo o que o é em relação a algo ou alguém. Se alguém te perguntar assim, Tiago é alto ou baixo? Bom, para a média brasileira, baixo eu não sou. Tenho 1,79 e 1,80. Na época que crescia cabelo, eu tinha 1,80, agora deve ser 1,79. Então, para a média brasileira, eu estou ali um pouco na média, um pouco acima da média. Mas se eu chegar num time de basquete norte-americano, eu sou alto ou sou baixo, gente? Aí eu vou ser baixo. Então essa relatividade, ela não é entre homem para homem, é entre homem para Deus. Agora eu te pergunto, se Deus pegar todas as riquezas dele, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quem pois conheceu a mente do Senhor? Se Deus pegar todas as riquezas dele e colocar em cima da mesa, e você pegar o teu celular, que nem rede pega mais, e colocar em cima da mesa, quem tem mais riqueza, querido? Deus tem muito mais riqueza que você. O que é que Jesus está querendo dizer? Bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua total dependência e capacidade de Deus. Então tudo o que o é em relação a algo e a alguém. Então eu olho para o coração de Deus, encontro riqueza. Quando eu volto para olhar para o meu, não tem jeito, gente. Em comparação a Deus, eu sou pobre em tudo. Eu sou pobre em dinheiro, eu sou pobre em virtude, eu sou pobre em beleza, eu sou pobre em tempo de vida, eu sou pobre em força, eu sou pobre em qualquer tipo de coisa que você imaginar, eu vou perder para Deus em tudo. Todos nós vamos perder para Deus em tudo. Felizes são aqueles que reconhecem. Por quê? Reconhecer a sua insuficiência é o primeiro passo para você ser cheio desse Deus que quer encher a tua vida. É por isso que Jesus, ele traz esse sermão como a ética do reino, e a
porta de entrada, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é que isso quer dizer, Tiago? Quer dizer que se você não reconhecer a tua total necessidade e dependência de Deus, todo o restante vai por água abaixo. Não entra. Essa é a porta de entrada. Você precisa passar por essa porta. Mas, Tiago, eu conheço pessoas que estão na igreja, são completamente altivos. Então, eles entraram na igreja, mas não sei se entraram no reino. Ou às vezes entrou no reino, mas o reino não entrou nele. Percebe? Jesus quer trazer isso para... Eu poderia falar aqui agora, não sei o quê, não sei quantos... 3 passos para o seu 2022, para o seu novo ano, faça isso, faça aquilo outro. Tem um discipulado completo no canal da igreja sobre isso, 4 conselhos para você planejar o seu 2022. Mas o teu 2022, o teu 2023, o teu 2021, a tua vida, ela precisa do seu reconhecimento, da sua completa pobreza, da sua completa miséria. Bem-aventurados aqueles que reconhecem as suas misérias, porque deles é o reino de Deus. Quero convidar a Karine aqui, a banda, nós já vamos encerrar. Queridos, essa é uma palavra para você mastigar no teu coração. Essa é uma palavra que não tem data de validade, algo para você pensar enquanto você viver. Na verdade, quanto mais você acha que não precisa dessa palavra, é aí que você mais precisa. Porque quanto mais você acha que a tua distância para Deus, em equiparação, está diminuindo, é aí que ela está aumentando. Porque a mentira, ela traz essa ilusão, o pecado, ela traz essa ilusão. O mundo hoje arrota a autossuficiência. Você é bom, você é capaz, você é monstro, você é melhor do que todo mundo, você é isso, você é aquilo. E de certa forma, é importante você entender os tesouros que Deus te deu. É importante você entender aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas é importante você reconhecer que se você chegou até aqui hoje, se você está de pé aqui hoje, se você está vencendo, perdendo, empatando com a vida, não sei, para qualquer circunstância, você é completamente dependente dessa provisão de Deus. Você é completamente dependente desse reconhecimento. E observe, esse reconhecimento, ele só vem a partir de um encontro com Deus. Se você ouviu toda essa palavra, e você está dizendo assim: Tiago, tudo o que você falou faz sentido, mas eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa sensação, é porque você precisa de um encontro com Deus. Porque, queridos, o evangelho não é uma palavra bonita, não é uma argumentação bonita, não são, enfim, sabe, não é frase de efeito. O evangelho se trata de um encontro profundo com Deus. Eu vou te dar um exemplo e nós vamos orar. Toda vez que, na verdade toda vez não, acho que primeiras vezes assim, que eu entrei na academia, antes de eu entrar na academia, e todo mundo que está fora da academia acha que ir para a academia não é necessário, né? Você está fora da academia, todo péssimo, aí passa um cara mega fortão, cara trancado assim, tá? Travadão assim, tá? Um cara todo estilo Jô, bem forte. Passa um cara todo assim, aí você fala: pra que isso? Que necessidade de ter um braço desse tamanho? Que necessidade de ir pra academia, postar todo dia, tá pago. Dieta, restrição, comprar whey, comprar BCA, comprar essas coisas aí que o pessoal compra e toma e não sei o que, não tem necessidade alguma, isso aí é desnecessário. Aí você entra na academia, primeiro dia você pega um peso bem leve, super leve. Aí você pega, não sente diferença nenhuma, você até reclama, né? Não é possível que eu fui bobão de pagar uma mensalidade para pegar um peso desse aqui ridículo. Aí no outro dia, o que acontece? Você acorda cheio de dor e percebe que o teu corpo está destreinado. Mas você só percebeu isso por quê? Porque você teve a experiência de ir na academia, pegar um pezinho e perceber o teu despreparo. Da mesma forma, eu não faço uma proposta para você entender uma argumentação bonita. Eu te faço uma proposta para você ter experiência com Deus. Eu quero encerrar com uma frase aqui. O evangelho, ele foi feito para ser testado. Teste o evangelho.
teste o Evangelho. Se você quer um conselho para esse final de ano, para o início do ano que vem, teste o Evangelho. Já como que eu posso testar o Evangelho? Pega o que Jesus está falando e aplica na prática e veja se tem resultado ou não. Não há uma vírgula do Evangelho que você possa testar e você não vá averiguar a evidência do poder de Deus naquilo que está escrito. Então experimente ser pobre de espírito. Experimente apresentar e reconhecer as suas misérias diante de Deus, a sua incapacidade diante de Deus, reconhecer a tua completa necessidade diante de Deus. E se você testar o Evangelho uma vez, como diz a canção, Israel, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ah, glória a Deus, querido. Não sei se você recebe aí no chat, alguns não vão receber não, mas estamos juntos aí do mesmo jeito. Mas uma vez que você testa esse Evangelho, você vai perceber que esse Deus é fiel sempre, e nenhuma das palavras do Senhor jamais cairão. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós vamos cantar uma canção, te convido a orar nesse momento. O Espírito Santo já falou contigo através da palavra, agora é hora de você falar com Deus, de você apresentar teu pitocos, tua miséria, tua completa incapacidade diante do Senhor, porque teu é o reino dos céus.